que estudar para a prova de espanhol do Enem? Vamos lá. Eu sei que eu podia ter trazido isso aqui nas primeiras aulas, né, gente? Me desculpem. Mas eu parei para pensar. Eu disse, eu estou só passando conteúdo para os meninos, eu estou só jogando conteúdos, mas e uma conversa que a gente tem que ter sobre as provas, né, do Enem? Eu acho tão importante isso. Eu sempre faço com meus alunos, e eu ainda não tinha feito com vocês, mas antes tarde do que nunca. Nós estamos aqui no início, né, do nosso curso, né, do nosso cursinho, então ainda está a tempo, sim, viu? Vamos lá. Então, o que é que você vai estudar para a prova de fato? O foco maior das provas de língua estrangeira do Enem é a interpretação de textos, isso é fato. Isso significa que o estudante deve investir bastante tempo em leitura. Gente, entendam, eu não interpreto um texto, eu não consigo interpretar um texto bem se eu não conhecer o que ele está falando, se eu não conhecer o tema que ele está falando, tá bom? Se eu estou falando sobre vamos supor, sobre CPI do Covid, né, que está em alta agora e tal. Gente, se eu não conhecer a CPI do Covid, se eu nunca tiver assistido um jornal, se eu nunca tiver assistido uma reportagem ou algo sobre a CPI do Covid, eu posso ler 22 mil textos sobre isso, que eu não vou entender muito. Eu vou ler ali e vou ter a opinião do autor e acabou. Mas eu não vou ter a minha. Eu não vou comparar a opinião do autor e a minha. Eu não vou refletir sobre aquilo, certo? Então, leiam. Outra coisa, vocabulários. É um ponto-chave do Enem em espanhol. São vocabulários. Então, é muito importante que você conheça as palavras. 90% das palavras em espanhol são iguais em português. Então, até aí, ok. Aqueles 10% ali, que são heterossemânticos, né? Falsos cognatos, ou algumas expressões regionais, que você, pelo contexto, você entende, não tem desculpa para que você não consiga estudar, né? Ou pelo menos tentar se familiarizar essas palavras. E como é que eu faço isso, professor? Leia, beleza? Vai em sites como El Clarín, o El Mundo, que mais? Nossa, tem vários sites, eu acho que eu vou até deixar aqui para vocês nesse slide ainda, umas sugestões. E procurem, gente, procurem textos que falem sobre textos, aliás, da Argentina, textos de países que falam espanhol. Façam leitura, não custa nada, né? Não custa nada. E quem tiver um tempinho a mais, né? Quem tiver um tempinho, tiver mais interesse e quiser fazer uma leitura de um bom livro de literatura, pode entrar em contato comigo, que eu passo para vocês. Só dizer, professor, que é o aluna tal do cursinho da prefeitura, eu queria saber se o senhor pode me enviar uma obra em PDF, em espanhol, para que eu faça uma leitura em espanhol e tal. Fiquem à vontade, beleza? E se não quiserem fazer isso, se tiverem muita preguiça, né? Porque às vezes a gente também não gosta de ler livros extensos. Tem textos, né, comuns. Leiam textos pequenos, notícias, etc. Tá bom? Continuando, o formato do texto varia muito, né? Ele pode ser comum, aliás, desculpem, eu confundi aqui. O formato do texto varia muito. Pode ser um texto comum, com 2 ou 3 parágrafos. Pode ser um quadrinho em língua espanhola, por exemplo, Mafalda, Macanudos. Pode ser Gaturro, Guile, tem vários, né? Pode ser um comercial, né, uma propaganda, ou um trecho de uma obra literária, uma música, um poema, etc. O que é que eu aconselho vocês? Gostam de quadrinhos? Leiam Mafalda. Gente, eu não sei vocês, eu sou apaixonado por Mafalda. Ela é uma criança extraordinária, uma gênia incompreendida, eu diria. Porque ela é muito crítica, ela é uma... Outra coisa interessante, é bom conhecer as características, né, de personagens famosos, como, por exemplo, Mafalda, né, que a gente está falando. Olha, uma coisa que eu sei de Mafalda. Mafalda tem 8 anos de idade, ela é da cidade de Buenos Aires, na Argentina. O criador dela se chama Quino, inclusive ele faleceu, se eu não me engano, em 2019 ou foi 2020, foi acho ano passado que ele faleceu.
mas deixou um legado enorme aí. Tá? Quem nunca se deparou com a tirinha de Mafalda, né? Então, gente, Mafalda é muita cultura. É muito bom ler Mafalda. Ela é muito crítica, é muito engraçada as tirinhas dela. Vamos lá. Continuando. Claro que não dá para deixar a gramática de lado. Então, a gente falou lá que não precisa decorar regras gramaticais, mas que você precisa da gramática, precisa. Conhecer bem os tempos verbais, já tinha falado para vocês, pelo menos saber se é passado, se é presente, se é futuro. Não precisa você saber que é pretérito imperfeito subjuntivo, não. Saiba que é passado, saiba que é futuro e saiba o que é presente. Já está grandiosamente assim, você já dá um salto enorme já. O uso de pronomes e saber identificar palavras idênticas ao português são essenciais para uma boa leitura. Eles usam muito pronomes, né? Eles usam demais os pronomes. Então, é muito comum que você pegue palavras que você até compreende, né? Só que aqui no Brasil a gente não usa muito os pronomes, né? A gente tem a mania de tirar esses pronomes aí para ser mais rápido, mais dinâmico a fala. Mas eles usam, tá? Fique de olho também em quê? Em conjunções, advérbios, palavras homônimas em espanhol, que tem, né? São iguais, artigos, definidos, indefinidos, substantivos e adjetivos, verbo ser, estar e haver. Esses 3 verbos são verbos de ligação, são verbos iniciais da língua. É muito interessante que você saiba conjugá-los, que você entenda, que você consiga saber que verbo é esse, né? Então, treinem-os, tá bom? Treinem-os. Nós ainda vamos falar sobre conjunções, tá bom? Não se preocupe, daqui para o final do nosso curso tem 5 conjunções. Vai ter um capítulo sobre advérbios também. Palavras homônimas em espanhol, sinônimas, a gente está sempre vendo o tempo inteiro. Artigos definidos e indefinidos, se eu não me engano, nós já vimos, mas eu acho que tem também, lá à frente, tem um capítulo que fala só sobre eles. Substantivos e adjetivos a gente está vendo o tempo inteiro. E eles são bem parecidos com o português, tá bom? Verbo ser, verbo estar e verbo haver foi a primeira ou a segunda aula de espanhol. É só dar uma revisada, tá bom? Continuando. Para finalizar, né, gente? Porque senão vai ficar muito extensa a aula. Jornais em língua espanhola como El País, da Espanha, o El Clarín, da Argentina, são uma boa fonte de estudo. Além de trazer ao estudante um forte potencial social, político, econômico e cultural de países hispânicos. São fonte quase certa em alguma questão do Enem. Podem procurar. Vocês que gostam de pesquisar isso, o professor está falando bobagem ou não. Pesquisem nas edições anteriores do Enem. Pode pesquisar, de 2009, 2010 para cá. Todas as edições de Enem da língua espanhola têm algum texto do El Clarín. Todas. Ou do El País. Todas. Gente, são 2 jornais que eles sempre pegam texto de lá. Não pensem vocês que a banca do Enem elabora textos. Não é assim, não. A banca do Enem adapta textos. Ou simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Eles pegam uma reportagem ali do jornal El Clarín da Argentina, uma reportagenzinha lá, interessante, eles colocam na prova e elaboram uma questão. É isso, gente. Então, busquem ler mais esses jornais, tá bom? Eles têm digital, claro que tem, né? Então, procurem ler. Não vão procurar, gente, pelo amor de Deus, receitas, novelas, fofocas, não é isso, né? Pelo menos quando vocês... Eu gosto também, mas não é o foco do Enem, tá bom? Quando vocês estiverem estudando para o Enem, com o foco de estudar para o Enem, para a prova do Enem, se baseiem e foquem principalmente em notícias que falem sobre política, economia, é muito certo, e principalmente, está no topo da pirâmide, cultura de países hispânicos, cultura de alguns de países como Argentina, México, Espanha, Venezuela, Equador. Esses países são mais conhecidos, Chile, né, que são maiores, tem vários. Então, sempre busquem textos que falem sobre eles, tá?
Outra dica importante, aumente o seu vocabulário o máximo que você puder. Leia textos. Como é que eu faço isso, professor? Lendo. Eu só consigo aprender uma palavra nova quando eu leio em outro idioma. Então, leia textos, traduza-os, anote. Quanto mais você conhecer o significado das palavras, mais chances você tem de acertar as questões. É claro, né? E o melhor, você poderá fazer tudo isso com mais rapidez. A gente sabe que o Enem, a luta de vocês no Enem, não é só com as questões. A luta de vocês também é com o tempo. É com a estrutura psicológica de vocês. Então, gente, quanto mais ágil, eficiente você puder ser na questão, melhor. Isso você faz o quê? Pegando aquelas questões que você tem mais afinidade, aquelas disciplinas que você tem mais afinidade. Eu vou já falar sobre isso. Ao longo dos últimos anos, a imensa maioria das questões tem sido de interpretação de texto, e isso deve permanecer por enquanto. No entanto, já caíram questões de tradução de expressões, poemas e letras de música. Fica atento. Nós vamos ver na próxima aula, nas próximas aulas também, não só na próxima, mas nas que virão mais à frente, algumas questões das edições passadas do Enem, e vocês vão perceber exatamente isso. Exatamente isso. Que sempre vão aparecer poemas e letras de música que falam sobre o povo de uma região, retratam a cultura de uma região. E é muito interessante que você consiga entender aquelas expressões ali. Tá bom? Como é que você vai se dar bem na prova de espanhol? As questões de espanhol têm geralmente a seguinte estrutura, prestem atenção. Material é em espanhol, o texto, o quadrinho, o comercial, a propaganda, né? O poema. O enunciado é em português e as opções da resposta também são em português. O importante do Enem é ter foco e ficar atento ao que é pedido. No caso da prova de espanhol, o ideal é quebrar um pouco a sequência lógica da questão. Veja como é que você vai fazer isso. Agora, gente, eu vou explicar para vocês a minha maneira de resolver questões de espanhol. Olha, gente, não é querendo me vangloriar nem nada, mas eu já fiz algumas provas, alguns testes de espanhol, e eu me dei bem em todos, assim, muito bem mesmo em todos. Por quê, professor? É só porque você é professor de espanhol? Não, gente, é porque eu comecei a quebrar a sequência de resolver questões. Principalmente, quebrei a lógica de resolver questões do Enem. Preste atenção. O que é que você vai fazer primeiro? Comece lendo o que pede a questão, o enunciado em português. Não leiam primeiro o texto. Leiam primeiro o enunciado em português. Prestem muita atenção nesse enunciado. Isso vai ajudar você a ler o texto em espanhol com um foco em mente, com um foco maior. Por exemplo, você tem um texto lá sobre um assunto que você não domina. Deixa eu pensar num assunto que você não domina, não sei, é muito relativo isso, né? Mas um assunto que eu não domino muito, que eu não gosto muito, que eu sei que é importante, mas eu não... Economia. Leis. Pronto, leis. Vou até puxar mais para leis. Eu não entendo muito de economia nem de leis. E aí o texto fala sobre isso, em espanhol. Eu sei espanhol, mas é muito mais interessante para mim que eu leia em português, na minha língua, para que eu me familiarize com o que vai ser dito lá em cima. Por quê? Porque o enunciado, gente, ele em português ali, aquele enunciado, aquela pergunta, é o resumo do texto. Ele diz assim, no texto tal, que aborda isso, isso e isso, aí ele vai dizer o que quer. Então, quando você lê o enunciado, você já sabe o que a questão quer. Já sabe sobre o que está falando. E sabendo o que está falando e o que quer na questão, fica mais fácil quando você vai para o texto. Aí sim, leia o texto em espanhol e tente localizar a resposta pedida. Isso aí economiza tempo. Lembrando, essa dica que eu estou dando para vocês não é para fazer sempre. Isso aqui, gente, é quando você está lutando contra o tempo. Você, na prova do Enem, né, no caso, você luta contra o tempo para resolver as questões. Então, aí você está lutando contra o tempo. Então, uma estratégia para você economizar tempo, tá bom?
Quando você não estiver fazendo prova, não estiver sob pressão, aí não. Aí você lê o texto, relê, trilê o texto, enfim. Leia quantas vezes você quiser. E aí depois vai para as questões. Tá bom? Procure na lista de alternativas a que melhor se adequa à pergunta e assinale. A que melhor se adequa à pergunta, gente. Não mudem o foco. Muitas vezes a questão ela tem uma alternativa que é absurda, uma que não tem... Uma ou duas que é absurda, né? Não tem nada a ver com o texto, tem muito absurdo para marcar, e 3 questões que você fica em dúvida. 2 delas vão ter informações do texto, mas só uma delas vai estar englobando tudo, só uma delas vai estar resumindo tudo, vai estar generalizando. Lembre dessa palavra, generalizando, tá? Chegar ao texto principal com um objetivo específico reduz bastante o tempo de assimilação. Leve essa dica com você, tá bom? Como estudar para a prova de espanhol? O Enem ele exige dos candidatos que optam pela língua espanhola um bom entendimento de questões políticas, econômicas e sociais, envolvendo os países latino-americanos e, em menor grau, a Espanha. Como eu disse para vocês, sempre eles buscam textos que falem sobre a América, tá bom? Países aqui da América. Por isso, é fundamental estar por dentro do contexto desses países, não apenas para a prova de línguas. Podem cair questões sobre esse tema em outras áreas também do conhecimento, né, de outros conhecimentos. Então, aqui, gente, eu trago para vocês alguns sites, tá bom, importantes, ó, o El País da Espanha, La Nación do Chile, El Clarín da Argentina, El Universal do México, o El País do Uruguai, o El Tiempo. Então, economizem o tempo de vocês de estudo, né, buscando matérias de interesse mundial, latino-americano, ou que tenham a ver com relação entre o Brasil e o país em questão. Todos esses textos que falam da relação entre Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e México, é muito provável que caia, tá bom? Então, procurem reportagens, textos sobre isso. Ok? Gente, então é isso. A nossa aula ficou um pouco extensa dessa vez. Quero até pedir desculpa para vocês, mas porque realmente é muito assunto. Gostaria que fosse presencial, mas como não é ainda, né? E a gente tem fé que o próximo semestre seja. A gente vai debater mais, vai conversar mais sobre isso, tá bom? Então, não se preocupem, o slide vai ser enviado para vocês, os slides sempre são enviados para vocês, tá? Fiquem com Deus, qualquer coisa, qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Eu estou aqui para isso. Um abraço, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.